Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Madrid. Eu sou a Lara Moncarreginato e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que tem me incomodado, né? Bom, eu falei sobre isso numa live sobre as medicinas indicadas para o período menstrual e hoje eu quero convidar vocês a uma reflexão, para a gente pensar um pouquinho sobre a menstruação sustentável, o que é, né, e o que é a pobreza menstrual. Bom, independente da gente estar, né, engajado dentro de um movimento sagrado feminino ou não, mas estando engajado dentro do movimento sagrado feminino, é crucial que a gente pense sobre isso, né, e não estando também, porque a gente vive num planeta com recursos finitos. A Terra, ela prima, ela chama, ela está agonizando e a gente está vendo isso todos os dias nessas mudanças climáticas e várias outras situações que vêm surgindo aí no nosso planeta, enfim. Então, eu gostaria de chamar vocês a uma reflexão, né? Muito mais do que um conteúdo específico, a uma reflexão. A gente menstrua, né? Nosso período reprodutivo, ele vai normalmente ali entre os 11 até os 50 anos, em média, né? Durante esse período, a gente menstrua, a gente usa absorventes industriais, na maioria das vezes. Para quem já está dentro desse caminho sagrado feminino, já está, de alguma forma, né, buscando meios alternativos, mais sustentáveis, enfim, mas muitas mulheres ainda não. Né? E tá tudo certo, tá, gente? Tudo tem o seu momento, tudo tem. Aqui não é um. Aqui eu não estou dizendo como tem que ser, né? É bom deixar claro que é um chamamento para a gente conversar, para a gente refletir sobre essa situação. Bom, eu trouxe aqui alguns dados que vocês podem achar facilmente, né, na internet, de estatísticas, né? Anualmente no Brasil, 15 bilhões de absorventes vão parar em lixões ou aterros. E aqui eu vejo uma incoerência bem grande, né, nas mulheres que têm resistência em trabalhar com seu sangue menstrual ou que acham uma coisa assim muito perigosa, plantar a sua lua, fazer rituais com o seu sangue, mas que não tem problema nenhum, né, em colocar o seu sangue num absorvente industrializado e colocar no lixo, como se não tivesse toda uma questão espiritual em volta disso também, né? Então, são coisas que talvez a gente não pare para refletir, mas que é existente. Então, 15 bilhões anualmente de absorvente é muita coisa, né? Cada um deles, gente, leva em média 100 anos para se decompor. Então, o teu sangue está lá, né? O teu princípio vital, tua energia foi lá para o lixão, para o aterro, e vai demorar 100 anos para se decompor. Por quê? Porque os absorventes são feitos de plásticos, até a própria embalagem, quando eles vêm separadinhos, né, é plástico. Os absorventes internos também, fora os produtos químicos que são colocados, né? No nosso país, alguns são proibidos, mas é o nosso país. E isso pode gerar infecções, pode gerar problemas, pode gerar irritações, pode desequilibrar a flora vaginal, trazendo aí, né, candidíases ou outras doenças, enfim. Então, não é também a coisa mais saudável para se usar, né? Além de causar um impacto muito grande na questão da terra, na questão ecológica, né, e nesse tempo todo que demora para se decompor. Tem tantas outras coisas que a gente usa, sim, e a gente também precisa repensar e repensar os usos de tudo isso. Mas aqui especificamente, né, como eu trato de sagrado feminino, ginecologia natural, então acho interessante a gente pensar no impacto, né, que o uso de absorventes industrializados causam na natureza, na grande mãe terra. Nós estamos aqui criando um vínculo, restabelecendo a noção do sagrado, do feminino, e entendendo que a terra é um organismo vivo, é um organismo com os seus recursos, como eu já falei, que são finitos, e nós fazemos parte de um conjunto. A nossa ação interfere nesse coletivo, assim como esse coletivo também interfere em nós. Então, a gente tem que fazer a nossa parte,
né? E aí, dentro da ideia da ginecologia natural, sagrado feminino, a gente tem muitas alternativas que são mais sustentáveis, como os absorventes de pano, as calcinhas menstruais, coletores, né? Os coletores, algumas mulheres não gostam, porque é uma borracha, é um plástico que tu coloca, né, introduz dentro do teu canal vaginal. Mas ele dura muito tempo, ele dificilmente tem vazamentos, né? Se tu usar certinho, colocar certinho, enfim, ele ajuda. As calcinhas menstruais também, principalmente para aquelas mulheres que não têm um fluxo tão intenso. E os absorventes de pano. Mas a gente também sabe, né, que eles são meios sustentáveis. Tudo que a gente fala em sustentável parece que dobra o preço. Acaba ficando mais caro, justamente porque a gente vai utilizar por diversos anos, né? A gente vai economizar aí com os absorventes, a gente tem um investimento maior, mas a gente economiza, né? O custo-benefício vale a pena, e é uma forma da gente se conectar com o nosso sangue menstrual, da gente começar a quebrar tabus. A gente vai lavar o nosso paninho, o nosso absorvente de pano, vai lavar a calcinha, vai lavar o coletor, vai ter contato, e o nosso sangue na água, ele é muito mais benéfico do que no lixão, né? Porque ele tem nutrientes, é um princípio vital, cheio de nutrientes, de energia, e que acaba aí, né, ajudando e não prejudicando a natureza, tá? E uma outra reflexão que eu acho que é a principal aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem, é a questão da pobreza menstrual. As nossas periferias estão cheias de meninas, mulheres, que não têm acesso a produtos de higiene, que chega no final do mês, escolhe entre comprar comida ou comprar absorvente. Não é uma coisa tão cara, mas é uma coisa que não é acessível a todas as meninas, né? Principalmente as que estão em questão de vulnerabilidade econômica. Então, para vocês terem uma ideia, no Brasil, 4 em cada 10 meninas deixam de ir à escola durante o período menstrual porque elas não têm absorventes. Muitas delas acabam usando toalhas, acabam usando jornais, acabam usando algodões, coisas que podem, enfim, causar outros problemas ainda muito mais graves, e para as quais elas também não vão ter recursos para solucionar. Então, vocês imaginem o tamanho disso. 4 em cada 10 meninas do Brasil é um índice muito, muito alto. Então, aqui o meu chamamento é para que a gente possa pensar sobre isso e ver como que nós podemos ajudar essas meninas. Cada uma na sua região, cada um no seu local, né? A gente tem as periferias, alguns estados, alguns locais mais, outros menos. Na escola onde eu leciono, a gente sempre tem absorventes ali para as meninas, mas não é uma escola que atenda a periferia. São raros os alunos que a gente recebe em vulnerabilidade econômica e social. Mas a gente sempre tem, porque a menstruação pode vir sem aviso e elas precisam, e a gente sempre tem. Mas é o absorvente ainda industrial. Então, a gente podia pensar em alternativas, e é esse o chamamento que eu faço, né, para a gente preservar o nosso planeta, utilizando absorventes mais sustentáveis. Como eu disse, para quem está no caminho do sagrado feminino, para quem está buscando essa conexão interna, assumir esse papel ativo, né, de fazer a sua parte, usando absorventes reciclados, absorventes que podem ser reutilizados, que não vão para os lixões, que não são feitos de plásticos, para que a gente possa ir ajudar nessa recuperação fazendo a nossa parte. E da mesma forma, então, um chamamento para que a gente possa ajudar as nossas meninas da periferia, as nossas meninas que não têm acesso. Eu mesma confeccionei os meus paninhos, né? Comprei tecidos de fralda ou tecidos de algodão, recortava, eu não tinha máquina de costura, então eu costurei à mão, fiz a bainha deles à mão e fiz disso um ritual. Cada ponto um rezo, cada ponto uma afirmação positiva sobre o feminino, sobre o sagrado feminino, sobre o meu ciclo, sobre a minha menstruação, de aceitação, de amorosidade, de entrega, à ciclicidade, de entrega aos ritmos naturais. E talvez a gente possa fazer isso também
né? Quem tem mais condições, de repente compra, faz os paninhos, dá para uma menina, 2 meninas, já são 1, 2 que vão poder ir para a escola porque tem algum absorvente. Porque muitas vezes dá o absorvente industrial, né, faz com que ela tenha por um período e não tenha em outro. E se a gente conseguir levar esses absorventes sustentáveis para essas meninas em vulnerabilidade, elas vão ter por muito tempo, né? Claro, é mais caro, é um investimento, mas se cada uma fizer um pouquinho, a gente consegue amenizar essa pobreza menstrual, tornando, né, trazendo uma dignidade a esse período, porque não tem como a gente falar em sagrado, né, quando a gente não tem o básico. Não tem como a gente falar em elevação espiritual quando a gente não tem o que comer, quando a gente não tem o mínimo, né, uma dignidade naquele processo. Então, esse é o meu chamamento, né, para vocês, mulheres que estão aqui nesse canal, que sabem que a gente trabalha aqui com o sagrado feminino, com ginecologia natural. Tem várias ONGs, associações, procurem na periferia dos seus lugares, onde vocês moram, vejam como vocês possam ajudar essas meninas, de que forma, né, é possível ajudar. Se não puder ser sustentável, que seja, então, né, o industrializado, mas que a gente tente, né, levar, nem que seja para 1, 2 meninas. As grandes revoluções, elas acontecem de forma individual, né? É o conjunto de ações individuais que fazem com que as coisas realmente mudem. Então, se cada uma de nós puder ajudar uma menina, 2 meninas, olha quantas meninas vão poder ser ajudadas. Então, e são coisas que talvez para algumas mulheres não são tão caras. Tem possibilidades de ajudar, tem possibilidade de fazer. Cada uma fazendo dentro do que é possível para si, já é uma grande coisa, melhor do que a gente simplesmente não enxergar essa situação, porque ela é real, é existente. E é uma forma de a gente também levar a nossa ação para um bem maior do coletivo. Então fica aqui o meu chamamento para a gente pensar as nossas ações com relação à grande mãe terra, a essa grande mãe que nos nutre, que nos dá tudo que nós precisamos para a nossa sobrevivência e existência nesse planeta, né? De que forma nós podemos, em pequenas ações, diminuir o impacto que causamos, a nossa pegada ecológica, né? E também ajudar as nossas meninas em vulnerabilidade, para que elas tenham uma dignidade menstrual, para que a gente possa sair da pobreza e ir para a dignidade, para que de alguma forma nós também nos tornamos seres ativos dentro da nossa comunidade, ajudando aquelas meninas que precisam, e quem sabe mais lá para frente levar para elas a ideia de um sagrado, que isso é bom, né? Porque é difícil tu falar disso para alguém que não tem, que tenha que usar jornal, né? Que é um período que se torna extremamente difícil para elas, e o que acaba ainda aumentando, né, a desigualdade de gênero, porque essas meninas perdendo 4, 5 dias de aula, elas acabam entrando em defasagem também de aprendizagem, né? Então fica aí o chamado, o convite, se vocês acharem que serve, que bom, se puderem ajudar, né, buscando aí as suas meninas, as meninas dos seus locais, porque eu acho que nós podemos sim ajudar o nosso planeta e as nossas meninas com um pouquinho mais de consciência. Isso faz parte do sagrado, isso faz parte da nossa ação enquanto seres individuais, né, no coletivo, e de oferecer um pouquinho que a gente tenha. Não precisa ser uma grande coisa, né? Como eu disse antes as grandes revoluções acontecem pelos pequenos atos. Ok? Beijinhos, até o próximo vídeo.